O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, você sabe que você não sabe todas as coisas. Você sabe que o que vai vir não tem como você ter o controle? Mas e quando você tem alguém que anuncia o que irá de vir? E esse alguém é o próprio Deus. Imagina você ter alguém que te guia, até mesmo quando você está sem a perceber dos problemas que estão acontecendo, estão iniciando diante de você e você não se dá conta. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como diz a Bíblia e como diz o Senhor Jesus, ele vos guiará a toda a verdade. Agora, o mais interessante é que quem recebe essa verdade, acontece algo. E o que acontece? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Imagina você receber algo que é de Deus. Dentro de você, ouvinte, como é que eu posso ficar indiferente a ter algo que é de Deus dentro de mim? Não tem como. Obviamente que é o que diz aqui. Ele me glorificará. Ou seja, você é que vai glorificar a ele quando você receber do que é dele. Imagina você recebendo o Espírito de Deus, aquele que diz o que há de acontecer, o que direciona você a toda a verdade. Você não vai errar nas suas escolhas, você não vai casar com a pessoa errada, você não vai comprometer a sua vida, porque ele guia você, ele vai te guardar. Eu não sei se você já teve experiência, talvez você tenha o Espírito Santo, mas você já teve a experiência dele mostrar toda a verdade para você? Que você estava indo no caminho errado? Olha só como que você precisa do Espírito Santo, o Consolador. E ele realmente é um Consolador, porque em vez de trazer um problema, em vez de trazer conflitos, não, ele me liberta de enganos, sabe, de erros, de insistência, de escravidão. Sabe quando você insiste em cometer os mesmos erros? Pois é, o Espírito Santo, ele guia, ele fala a verdade. Agora, claro, se a pessoa recebe, quando que eu recebo, Viviane? Quando você aceita a verdade, a direção que ele diz. Porque quando ele fala a verdade, é o que é justo, o que é certo para você e para mim. Agora, você tem sua vontade. Será que você recebe o que ele tem para te oferecer? Bem, Jesus disse assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, ou seja, se você recebe o que é de Deus, você recebe aquele que venceu a morte, Jesus. Você recebe aquele que perdoou aqueles que ofendiam. Você vai ter esse poder também para perdoar. Você também vai olhar para as pessoas e ter misericórdia, paciência.
Você também vai orientar outras pessoas, porque o que você tem recebido não é uma coisa normal, não é um conhecimento, é o Espírito dele. Bem, é isso que está acontecendo com você? O Espírito do Consolador dentro de você que revela para você a verdade, que te guia a verdade? Ou você está perdido, anda inseguro, desmotivado? Bem, é com você. Já voltamos após essa trilha musical. E aí, você pensou? O Espírito do Consolador, ele tem te guiado a toda a verdade? Você tem glorificado a ele porque você tem recebido o que é dele? Bem, a sua vida testemunha do que você tem recebido. E Jesus continua falando assim: um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco, ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Ele está dizendo que iria acontecer. Olha só, olha como é que Deus, ele fala com aqueles que ele tem intimidade. Olha, eu vou para o Pai, daqui a pouco eu vou para o Pai. Você não vai me ver e depois você vai me ver, porque ele ia ressuscitar. Olha a certeza que havia no Senhor Jesus. Esse é o Espírito do Consolador. Talvez você vive em dúvida, com medo, com inseguranças, um medo do futuro, está sempre debilitada, muito afligida, porque quer ter o controle de tudo, quer ser aceito por todo mundo. E você se frustra porque você comete seus erros, além de você cometer os seus erros, você vive na insegurança, então você faz as coisas sem fé. Obviamente isso traz um montão de problemas e você não glorifica ele. Então, isso quer dizer que você não está recebendo o que é dele. Porque quando você recebe o que é dele, você tem uma certeza. Você sabe o que você vai vencer. Não há dúvida de que, ainda que sejam momentos dificílimos, você tem certeza que você vai vencer. Como o Senhor Jesus disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Dizia, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Os discípulos não estavam entendendo. Assim como às vezes nós não entendemos quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Vem aquelas rebordosas, momentos difíceis, e a gente não está entendendo nada, e Ele falando a palavra dEle, e a gente entendendo tudo o que está diante dos nossos olhos. Então, Jesus, conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco
e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. O que isso quer dizer, hein? Sério, gente. A gente vai entrar mais em detalhe na segunda-feira, mas eu quero que você saiba o seguinte, que Jesus, ele estava falando para os discípulos que haveria acontecer de que eles iriam se lamentarem, chorarem, porque Jesus iria ser crucificado. E eles iam pensar assim, Jesus me abandonou, ele é Deus. Como que isso aconteceu dele ser crucificado? Se ele é Deus, se ele pode fazer todas as coisas existentes, ele pode sair daquela cruz, ele pode curar, ele pode ressuscitar um morto. Como é que ele vai passar por isso? Não conseguiam entender. Então, e Jesus iria morrer e depois ressuscitar. E nesse transcurso de que Jesus iria morrer, iria haver essa dor. Jesus iria ser preso, julgado, condenado e morto. E os discípulos iriam ficar lamentando, chorando, triste, enquanto o mundo, quer dizer, a sociedade que é voltada pelo diabo, pelo príncipe desse mundo, se alegra, porque as pessoas, coitadas, elas não entendem as coisas de Deus. E quando elas veem algo perfeito ser julgado como condenado, então elas se alegram. Elas estão condenadas. Então não quer ver ninguém em paz, ninguém livre. As pessoas condenadas, elas querem se sentir aceitas com outra pessoa condenada também. Mas então, os discípulos não. Eles iam chorar, eles iam se entristecer. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque o Espírito Santo, o Consolador, não é uma alegria como esse mundo dá. É uma alegria que não passa.